dado boa tarde aos associados da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Paraná, saudado o nosso presidente da Câmara Ítalo-Brasileira, o Francesco Palaro, e dizer da nossa satisfação de estarmos iniciando nosso primeiro projeto, no qual nós estamos unindo esforços para atuarmos conjuntos em eventos, na expectativa de darmos um melhor apoio a empresários que eventualmente têm interesse em investir na Itália e italianos que eventualmente têm interesse em investir no Brasil, consolidando a posição das câmaras italianas na região sul do Brasil. Registro também os nossos agradecimentos ao cônsul-geral Nicola Pinti, que tem sido um parceiro das câmaras, um grande incentivador do nosso trabalho e um agente muito importante nas relações comerciais e institucionais entre Brasil e Itália. Hoje estamos aí com a Patrícia, que vai dar continuidade ao nosso projeto de debates e trocas de ideias. A Patrícia é uma especialista tributária da Pacton Consultoria Empresarial, uma empresa de 37 anos no mercado, atuando no mercado nacional, é a nossa associada, e nós vamos abordar a possibilidade de redução de preço final de um produto importado, se utilizando de estratégias em função de tributos, impostos, taxas e opções portuárias também. Então, por favor, Patrícia. Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos os associados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento de importação e a formação do preço final de venda, buscando um preço mais competitivo através de redução aí na carga tributária de nacionalização nos 5 impostos bases aí que a gente tem de nacionalização perante o Brasil. Então, hoje a gente tem o ICMS, o IPI, a contribuição social, o imposto de renda, o imposto de importação, que são impostos aí que conduzem a entrada da mercadoria no Brasil. Vamos iniciar falando dos incentivos de importação pelo estado de Santa Catarina, mais especificamente porque no estado de Santa Catarina nós temos aí um incentivo que cumula diferimento e crédito presumido, então hoje um dos incentivos mais atrativos a nível de Brasil. E vamos mostrar aí na tela, na prática, o que é a vantagem fiscal desse incentivo, né? Então, você hoje, nacionalizando a mercadoria através do estado de Santa Catarina, ou seja, procedendo com o desembaraço aduaneiro através de portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados em Santa Catarina, se consegue ter uma redução bem significativa aí a nível de ICMS. Então, na entrada da mercadoria hoje, em qualquer estado do Brasil, em geral, a alíquota de nacionalização do ICMS é 18%. A entrada por Santa Catarina, a empresa tendo incentivo concedido, tendo toda a sua filial ou sua matriz regularizada junto ao estado, tem a possibilidade aí de importar mercadoria com a exoneração da entrada, ou seja, a empresa recolhe uma guia exonerando o ICMS de entrada, praticamente zerando a entrada da mercadoria em relação ao ICMS sobre o valor aduaneiro. Essa mercadoria passa pela comercial importadora, não muda a classificação fiscal, não muda a NCM, e na revenda se tem ainda acumulado com o diferimento inicial na nacionalização o crédito presumido em relação à alíquota de 4%, que hoje é a alíquota cheia unificada aí pela Resolução 13 e pela lista CAMEX. Então, a partir de 2013, se tem uma carga cheia de ICMS importação na revenda interestadual de 4%, mas por Santa Catarina, a venda interestadual partindo do estado de Santa Catarina para qualquer outro estado do Brasil, se tem aí 2,6% de crédito presumido e 1,4% de recolhimento efetivo de ICMS. Então, toda a operação, desde a entrada da mercadoria até a saída, você tem um custo efetivo de 1,4% de ICMS. É uma vantagem muito boa. A gente pontua Santa Catarina não porque a gente não levanta a bandeira aqui, né, Felipe, de Santa Catarina, mas é porque a oportunidade tributária que se encontra no regulamento do Estado é muito atrativa, né, tributariamente falando, e a empresa, em regra, precisa ter apenas uma filial regularizada, ter mercadorias onde não haja objeção legal de importação pelo Estado,
e usufruir do incentivo aí. O interessante, Patrícia, é que nós não estamos aqui levantando bandeira nem angariando cargas para o Estado de Santa Catarina. Na verdade, o Estado de Santa Catarina oferece uma oportunidade que para os empresários é interessante, porque na hora de compor o preço final do produto, cada empresário compor, respeitada toda a legislação, porque do preço vai depender a venda do produto, a rentabilidade, a empregabilidade e tudo mais, que gera receita e gera os impostos para o Estado, né? Então, nós não estamos aqui fazendo propaganda dos portos de Santa Catarina, mas, na verdade, é a vantagem financeira que resulta, né? Então, o Rio Grande do Sul, cabe pegar esse exemplo e, quem sabe, fazer a lição também, já que tem Porto de Rio Grande com calado, em boas condições, mas o governo do Estado, não este, todos, ao longo de 30 anos, nós sabemos as deficiências portuárias do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul hoje não tem nenhuma legislação via decreto ou lei ordinária, ou mesmo dentro do regulamento, que permita usufruir de algum incentivo em relação à importação, né? Então, é muito difícil a negociação com o Estado. Algumas empresas até conseguem utilizar o ICMS de entrada, que ele é um ICMS que a empresa paga e pode creditar. O ICMS de nacionalização, ele é passível de creditamento, só que muitas vezes a empresa não tem um volume de importação que comporta o acúmulo de crédito, e aí fica aquele elefante branco, né? Um monte de crédito que não serve para nada. E acaba que o Rio Grande do Sul, muitas vezes, concede que você utilize esse crédito, que a empresa utilize esse crédito para estar compensando com a saída, mas é uma solicitação formal, e a gente tem acompanhado, as empresas não têm tido muito sucesso junto à Secretaria da Fazenda Estadual no Rio Grande do Sul. Então, a gente sinaliza aqui, na verdade, a vantagem fiscal, realmente, e o acesso que se tem também, né? O Estado de Santa Catarina hoje, a GESCOMEX, que é o órgão responsável aí pela concessão dos incentivos, ela é um órgão totalmente aberto, onde a gente tem os diretores de administração tributária, subsecretários, todos acessíveis dentro do governo do Estado de Santa Catarina, para criar o melhor ambiente para a empresa se instalar e poder usufruir aí dessa vantagem fiscal, né, realmente. Então, sobre incentivos via administrativa em Santa Catarina, era isso que tínhamos a compor, né? O regulamento do Estado ampara esse incentivo, a gente tem uma legislação regrada pelo CONFAS, que é a segurança jurídica hoje, né? Porque quando se fala em incentivo fiscal, aí face à guerra fiscal, por conta de nem todos os estados concederem incentivo, a gente precisa de um resguardo do CONFAS, e o incentivo de Santa Catarina tem essa anuência do CONFAS, né? Então, isso é uma segurança jurídica para o empresário atuar do Estado também. Aí, dando sequência às oportunidades de importação, a gente vai falar um pouquinho aí, ainda recaindo sobre o crédito presumido, oriundo desses incentivos fiscais, alguma possibilidade que existe a nível federal de você afastar a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda. Como que funciona isso? Ainda é uma discussão por vias administrativas e, por vezes, pela via judicial, mas qual que é a vantagem aí, né? A gente tem, dentro de um incentivo fiscal, como a exemplo desse que explanamos anteriormente, a gente tem um acúmulo de crédito presumido, né? Que é, no caso de Santa Catarina, a gente tem aquele acúmulo ali do 2,6%. Que não é um valor efetivamente que a empresa desembolsa, mas é um valor que fica gravado na conta contábil da empresa. Então, a empresa precisa lançar esse 2,6 contabilmente para que feche a conta, né, a conta final dos 4%. E esse lançamento do 2,6 tem sido tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social, porque a Receita Federal entende que é faturamento, ou seja, faz parte da receita bruta aí da empresa, quando de fato não é. Esses créditos presumidos oriundos de incentivo fiscal, eles são subvenção de investimento. Então, o Estado de Santa Catarina, por exemplo, né, falando do incentivo que a gente pontuou agora, mas pode ser qualquer incentivo concedido por qualquer Estado. O Estado de Santa Catarina concede um incentivo,
numa alíquota de 2,6%, e esse valor oriundo desse incentivo vai lançado em conta gráfica e a empresa acaba pagando contribuição social e imposto de renda sobre este valor. Só que o Estado já concede esse valor para que a empresa tenha uma sobra de caixa, uma sobra de valores para investir em contratação de funcionários, contratação de novas tecnologias, ampliação de parque fabril, ampliação da sua comercial importadora. Então, acaba que esse valor, a motivação desse valor é para investimento. Por isso, esse valor é uma subvenção de investimento, então esse valor não é um fato gerador desses dois tributos. Só que a Receita Federal, né, infelizmente, né, primeiro cobra, depois pergunta se está certo, e acaba tributando esses valores sobre os créditos presumidos. No entanto, o entendimento administrativo da Receita é que esses valores somente serão subvenção de investimento se a empresa apresentar um projeto efetivo de que ela está utilizando aquele resguardo, aquele valor de, no caso Santa Catarina, 2,6 de crédito presumido, revertendo isso em investimento dentro da empresa. Aí se consegue uma aprovação administrativa. Salvaguarda só na via judicial, buscando aí através de ação declaratória ou mandado de segurança, buscando a declaração desse direito para as empresas. Então, a nível de contribuição social sobre o lucro, imposto de renda da pessoa jurídica, é essa oportunidade pontual aí que a gente tem de seguir enxugando a carga tributária de nacionalização. Vamos falar aí do próximo imposto, que é o IPI, que é o imposto base, um dos principais, né, creio que depois do imposto de importação, um dos principais impostos aí de entrada da mercadoria sobre a nacionalização, sobre a tributação de nacionalização. Por quê? Porque o IPI e a classificação fiscal do IPI define toda a tributação. Então, se a classificação fiscal estiver equivocada, a gente vai ter uma tributação em cadeia toda equivocada, né? Então, no momento que a gente tem uma classificação fiscal adequada, a gente vai ter um produto aí de acordo com com toda a referência NESH, né, que é comparar o que é de fato essa mercadoria, né, como que essa mercadoria está composta aí pelo laudo técnico que venha do exterior e contrapondo aqui com os órgãos de competência, que é SECEX, MDIC, para que, de fato, esse NCM da mercadoria entre corretamente enquadrado aqui. Porque o IPI, ele é um imposto que compõe a base de cálculo de outros impostos. Então, qualquer erro na classificação, a gente tem um erro em cadeia que reflete, né, de forma bem agressiva aí no restante da tributação. Então, esse é um ponto de alerta também bem importante, que vale aí uma revisão, né, da classificação fiscal dessas mercadorias que estão sendo importadas, para estar contrapondo com a NESH a nível de Brasil, para ver se está ok, de acordo com o que a Receita Federal e a MDIC e SECEX entendem como o enquadramento correto. O próximo imposto aí que a gente tem ainda enxugando a nacionalização é o imposto de importação, né? O imposto de importação hoje, ele é um imposto muito importante porque de todos, ICMS, IPI, PIS e COFINS, é o único que a empresa não pode usufruir do crédito, né? Ou seja, o ICMS, o PIS, o COFINS e o IPI, é possível a empresa nacionalizar a mercadoria, pagar sobre o valor aduaneiro esses tributos, de acordo com a alíquota de cada produto, e depois ela pode se creditar. Mas o imposto de importação é custo, né, efetivo, e a gente não tem muita mobilidade com esse tributo. Mas existe hoje aí a possibilidade de, no caso de importação de máquinas e equipamentos, né, se buscar um ex-tarifário através de uma TEC, onde a gente consegue aí para algumas mercadorias que não têm similar nacional, diminuir esse imposto de importação, reduzir ele de uma forma bem significativa, porque além do imposto de importação ser custo e não ter muita flexibilidade de adequação, ele é um imposto alto, ele varia aí, pode chegar a 35%.
Então, com uma TEC, muitas vezes, a gente conseguindo um ex-tarifário, a empresa possibilita para a empresa que se chegue muitas vezes de uma alíquota de 35 para 12, ou às vezes até para 2, né? É bem expressivo. Então, a gente acumulando essas oportunidades, né? Um pouco do ICMS, um pouco da contribuição social sobre o lucro, um pouco do IPI, um enquadramento correto aí da classificação fiscal, a gente tem a oportunidade de enxugar já na entrada o preço de venda, né? Mas não só com foco no preço de venda, também em relação à empresa estar resguardada para eventuais autuações, né? Porque é importante a empresa correr na frente de forma preventiva, ter um enquadramento adequado ali da sua nacionalização, que é onde é o momento que a empresa, né, principalmente a nível de Receita Federal, aí, mais chama atenção. Então, o enquadramento correto, uma entrada adequada dessa mercadoria é fundamental. Ainda não falando pontualmente de redução de alíquota de impostos, mas falando de base de cálculo agora e de oportunidades de discussões judiciais, né, a nível de importação, a gente tem hoje a taxa de capatazia, que a gente vai mostrar um pouquinho aí na tela. Recentemente, a taxa de capatazia foi confirmada, o afastamento da taxa, ou seja, a exclusão da taxa de capatazia da base de cálculo do imposto de importação, né, e por regra aí do valor aduaneiro, confirmada pela súmula 92 do TRF 4ª Região, que é o TRF de toda a região aqui, que pega Paraná, Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina. Então, a gente tem para toda essa região já confirmado que, de fato, a Instrução Normativa 327 da Receita Federal, que incluiu a taxa de capatazia no valor aduaneiro, inchando a base de cálculo do imposto de importação, não deveria entrar no valor aduaneiro do imposto. Então, assim, é importante deixar claro que não é deixar de pagar a taxa de capatazia, é excluir ela do valor aduaneiro, claro. excluir a taxa do imposto de importação. Com isso, a gente desincha o valor aduaneiro para outras incidências e principalmente para o imposto de importação, que é custo, né? Ainda é uma oportunidade que se tem que buscar pela via judicial, não é autoexecutável, mesmo com a súmula, é necessário que a empresa, né, busque isso via mandado de segurança ou ação declaratória e ter essa oportunidade aí resguardada 5 anos para trás, né, a possibilidade de recuperação para compensação com impostos federais, e para frente, né, a possibilidade de estancar e de, né, enxugar um pouco o valor aduaneiro. Patrícia, importante, acontecendo, o empresário faz o depósito judicial ou efetua o pagamento para depois recuperar o crédito? É uma pergunta bem pertinente. A ideia é sempre ser conservador, né, nos processos judiciais, né? E pela política conservadora, aí, a nossa orientação é de que a empresa siga pagando, né, ou, no máximo, faça um depósito judicial deste valor, mas não deixe de recolher só porque está discutindo uma ação judicial sem nenhum resguardo via liminar ou por tutela antecipada. Então, aí a gente, né, a nossa orientação é que mesmo que tenha uma liminar ou uma tutela antecipada, é necessário o depósito judicial do valor que se pretende discutir, ou mesmo o pagamento e depois recupera. Essa é a forma mais conservadora que tem e com menos risco para o empresário, né? Então, uma oportunidade que é nova, essa súmula do TRF4 valendo aí para os 3 estados do Sul. Recente essa súmula? É super recente, questão de 3 semanas, indo para 4 semanas, então vale muito a pena, né? A gente tem algumas empresas que já estão buscando esse direito, outras já estavam atentas, já entraram com a ação, agora é só fazer valer a súmula. Então, essa é uma das pontas aí para enxugar a carga tributária também. E, por fim, a gente tem o IPI, que não é o IPI de nacionalização, é o IPI de revenda, né? Também a nível de discussão judicial, uma oportunidade que se busca pela via judicial também.
E é importante aqui pontuar a diferença do IPI de nacionalização e do IPI de revenda, né? O IPI de nacionalização, a gente tem amparo legal para a incidência desse IPI, que é o CTN. Hoje a gente tem base aí do próprio Código Tributário Nacional, que define como incidência do IPI de nacionalização a entrada de mercadoria do exterior no Brasil. Então, a mercadoria entrou no Brasil, tem incidência de IPI. Esse imposto, ele é não cumulativo, então a empresa pode aproveitar esse crédito depois. Mas o que tem acontecido? Tem ocorrido uma dupla incidência do IPI, que é o IPI de nacionalização e, na sequência, na revenda dessa mercadoria, o IPI de revenda. Só que se a empresa não é uma indústria, ela é só uma comercial importadora, e essa mercadoria que foi importada e já sofreu a incidência do IPI de nacionalização, do IPI de entrada, não tem nenhuma base jurídica, não tem fato gerador para cobrança do IPI de saída, porque o IPI de revenda a base dele, ele só pode incidir sobre produtos industrializados ou que sofreu algum tipo de alteração, que mudou as suas características essenciais, e normalmente quando isso acontece, muda a classificação fiscal do produto. Então, a gente tem ali uma alteração na classificação fiscal porque mudou, né? Um exemplo disso é peças de bicicleta. Uma empresa importa peças de bicicleta, monta a bicicleta e vende a bicicleta, incide IPI de revenda. Que é a alteração da... Exatamente, porque ela importou uma roda, mas ela está vendendo uma bicicleta. Claro. A essencialidade da função desse produto muda, né? Mas no momento que a empresa importa vinhos e revende esse vinho sem nenhum tipo de alteração, né, ou qualquer outro produto que não sofra processo de industrialização, nós entendemos, e existe uma tese jurídica e uma discussão jurídica hoje, que entende que não há por que incidir o IPI de revenda, porque o fato gerador desse IPI de revenda, né, já teria sido tributado. Então, hoje é uma oportunidade na via judicial, é uma matéria que está bem controversa ainda, a nível de STJ e STF. STJ já tem uma posição pacificada contra o contribuinte, mas a gente ainda tem a nível constitucional algumas discussões no STF em matéria de repercussão geral, que é aquela matéria em que a empresa, né, vale a pena a empresa entrar agora, manter a discussão, porque em algum momento... né, a jurisprudência se pacifica aí no sentido favorável ao contribuinte, e quem está no páreo já consegue alcançar a vantagem aí. Então, por fim, a gente tem, além de todas essas oportunidades pontuais aí para enxugar a carga de nacionalização, é importante salientar para o empresário que hoje, uma das principais pontas desse planejamento é realmente a revisão de classificação fiscal, a revisão do ICM, e, por fim, o imposto de importação também, uma atenção especial para o imposto de importação, e o ICMS buscar incentivos e toda a parte de benefício fiscal que tenha amparo, né, de segurança jurídica via regulamento dos estados, para que se possa usufruir dessa vantagem fiscal aí e montar, no final, um preço competitivo aí de venda. Nós temos ainda, né, dentro de oportunidades de importação, alguns suportes que alcançam indústria têxtil, comerciais importadoras. Então, assim, existem alguns outros regimes especiais, outros incentivos específicos para áreas e segmentos, né, específicos. Então, a gente não tem como pontuar tudo agora, claro, mas a gente tem muitas oportunidades. Também mandados de segurança para liberação de mercadoria no porto, né, algum problema de mercadoria presa em canal vermelho, excesso de cobrança de taxa de armazenagem, demurge cobrada incorretamente. Então, assim, toda essa parte técnica, nós temos hoje condições de atuar né, dando um suporte em Comex aí, para que as empresas
operem de uma forma segura, preventivamente em relação aos órgãos de competência e Receita Federal, Fazenda Estadual, né, e que possam, né, operar com uma vantagem fiscal aí em relação ao seu produto, em relação à concorrência. Então, agradecemos a oportunidade de levar um pouco do nosso expertise aí na área de Comex, agradecemos as câmaras do Rio Grande do Sul e do Paraná, e ficamos à total disposição aí por e-mails, telefone, reuniões técnicas que se fizerem necessárias, né, a gente pode ir até a empresa estamos à total disposição aí das câmaras. Patrícia, obrigada, nós aqui agradecemos a tua participação, a colaboração da Pactum, e em breve teremos continuidade a novos eventos, aí, novos projetos. Muito obrigado a todos, um fraterno abraço. Muito obrigado. Uma boa tarde, obrigada.